Olá, eu sou o Daniel, professor e coordenador de inglês do Instituto Kailua, e essa é a aula 19. Na aula 19, vamos ver os tópicos de food, beverages and preferences. Okay, so today we are starting with the vocabulary for food. And here we have some examples. So let's repeat. Cake, chocolate, sandwich. Aqui no caso de cake, se a gente quiser falar do sabor dele, a gente pode botar essa informação na frente. Então, chocolate cake, vanilla cake, carrot cake, pistachio cake. Os sabores, assim como é o caso da pizza, vão entrar aqui na frente da palavra cake. Então, repetindo de novo, cake, chocolate, sandwich. The second line, we have pie, hot dog, pasta. Uma questão que é muito importante no inglês é a questão do pie. Em português, a gente costuma chamar bolos decorados de torta. Mas no inglês, quando a gente usa pie, é somente esse tipo daqui, que tem essa massa mais durinha, geralmente é feita de fruta, e o bolo, sendo decorado ou não, vai ser sempre cake. Com o hot dog. Hot dog pode ser o nome do sanduíche ou o nome dessa carne que vem dentro do sanduíche. Os dois se chamam hot dog. E pasta é um nome genérico. So we have spaghetti, fusilli, farfalle, but the generic name, pasta. So let's repeat again. Pie, hot dog, pasta. Here we have more vocabulary. We have barbecue, rice, beans, fish, chicken, soup. Again, barbecue, rice, beans, fish, chicken, soup. Assim como é o caso do cake, do pie, vai ser o caso de soup. Se a gente quiser falar dos elementos, a gente pode botar aqui na frente. Chicken soup, noodle soup, vegetable soup. Então, o sabor também vai vir antes da palavra soup. Ok? Então, repetindo todo o vocabulário de food, nós temos cake, chocolate, sandwich, pie, hot dog, pasta, barbecue, rice, beans, fish, chicken, soup. So all this vocabulary is a vocabulary for food. And we can use the verb to eat and the verb to have with the vocabulary above. Examples. I eat chocolate every day, or I have chocolate every day. In this situation, the verb to have is a synonym of the verb to eat. She never eats fish. She never has fish. Again, have and eat are synonyms. But in simple present, remember, he, she, it, we put s. So she eats, she has. I eat, I have. Okay, so for food, the vocabulary we normally use the words eat
or have when the idea is to consume the food. Okay? The second part we have is the beverages. So beverages are the liquids. Food is solid and beverage is liquid. So here we have still water, sparkling water, juice. So still water is normal water. No gas, no bubbles. Sparkling water, we have the bubbles, so we have the gas. And juice is the generic name. If you want to mention the fruit used to make the juice, we put the name in front. Strawberry juice, apple juice, papaya juice, orange juice. Okay, so the name of the fruit and the word juice, with one exception. If the fruit is lemon, we make lemonade. We don't say lemon juice. We say lemonade, but for the other fruit, kiwi, orange, tangerine, grapes, banana, apple, strawberry, we use the name of the fruit, juice. We have soft drinks, Coke, Sprite, Fanta, Guaraná. So soft drink is the generic name. We have beer and wine. And wine, we have red wine, white wine, different types of wine. And the special wine with bubbles, we have sparkling wine. And the hot beverages, we have two examples, tea and coffee. So let's review everything. Still water, sparkling water, juice, soft drink, beer, wine, sparkling wine, tea, coffee. And with all this vocabulary, all the beverages, we can use the verb to drink, because it's a liquid, or we can use the verb to have with the vocabulary above. Examples. I drink water every day. I have water every day. She never drinks beer. She never has beer. So in this lesson, we can see eat only for food, only for solids. Drink only beverages, only liquids. And have solids or liquids. So food or beverage. Okay, so have a sandwich, have a barbecue, have coffee, have juice. Have is more generic, substitutes drink or eat. Okay? If you have any questions about the vocabulary for food, about the vocabulary for beverages, about the verbs drink, eat, and have, go to Google Classroom and put your question there. The teacher will answer your question. Ok? Então, qualquer dúvida,
Google Classroom, ok? E uma outra coisa que vocês já devem ter reparado, como a gente acabou de ver o Simple Present, todos os exemplos estão no Simple Present para mostrar que a gente pode usar esses verbos também na forma verbal que a gente acabou de aprender, ok? So, exercise 1. Answer the questions using adverbs and expressions of frequency if possible. Então, algumas lições atrás, a gente viu os adverbs of frequency, always, usually, sometimes, never, seldom. E a gente viu expressions of frequency, every day, every week, every month, 2 times a day, 3 times a week. So here in the questions, so the questions about frequency, the questions with how often, you have to use adverbs of frequency or expressions of frequency. So in these questions, it is possible to use these words. If it's not a question with how often, it's not possible. So answer the questions normally, okay? And remember, answer the questions with complete sentences to practice the vocabulary and to practice the grammar structure, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo, responderem todas as perguntas. Esse exercício vai até a letra G. E depois voltar aqui para correção. Eu vou botar respostas que fazem sentido para mim, mas também vou botar uma estrutura que é geral para qualquer resposta, de acordo com a pergunta que está sendo feita. Ok? Então, pausem o vídeo e até daqui a pouco na correção. Let's correct. So, question letter A. How often do you have coffee at breakfast? So, I have coffee at breakfast every day. Então, aqui a gente tem basicamente duas opções. Se a gente for botar o adverb of frequency, ele vai entrar aqui antes do verbo. Coffee at breakfast. I usually have coffee at breakfast. I always have coffee at breakfast. I never have coffee at breakfast. Se vocês responderam com uma expression of frequency, ela vai vir no final da frase, igual foi o meu caso. I have coffee at breakfast every day. Então, dependendo do que vocês usaram para responder, vai vir na frente do verbo to have, se for um advérbio, ou ao final da frase, se for um expression. How often do you eat cake? I seldom eat cake. Nesse caso, eu respondi com adverb of frequency, seldom. Então, ele vem antes do verbo eat. Então,
Vamos lá. Então, I, adverb, eat cake. Or, I eat cake. And the expression of frequency. I eat cake once a month. I eat cake twice a week. I eat cake once in a blue moon. What do you usually have for lunch? I usually have rice, beans, chicken, and salad for lunch. Então, aqui a pergunta já não é sobre a frequência, e sim sobre o objeto do verbo. A resposta, que é rice, beans, chicken and salad, funciona como complemento, como objeto do verbo have. Então, a posição dele na frase vai ser logo após o verbo. Então, a estrutura genérica é I usually have the food for lunch. Nesse caso, a gente pode incluir os beverages. Como está com o verbo have, pode incluir tanto food quanto beverage. Se tivesse só o verbo eat, seria só food. Ok? Uma outra coisa muito importante. Na letra a gente tinha at breakfast. Na letra C, a gente tem for lunch, que é a mesma preposição que a gente vai ter na letra F, for breakfast. Qual a diferença de usar at breakfast, for breakfast, at lunch, for lunch, at dinner, for dinner? Quando a gente usa a preposição at com breakfast, lunch e dinner, a gente está falando somente daquele horário. Nesse caso, você não precisa mencionar tudo que você come ou tudo que você bebe. Você pode mencionar uma coisa só, duas coisas só. Na letra A, how often do you have coffee at breakfast? Quando eu respondo aqui, eu dou a frequência dessa ação, mas não quer dizer que essa seja a única ação ou a única coisa que eu consumo no café da manhã. Porém, na letra C, e a gente vai repetir isso na letra F, com for lunch e for breakfast, a gente tem que falar de tudo. Então, aqui eu não posso só responder rice, ou só beans, ou só salad, ou só chicken, a não ser que aquela seja a única coisa que eu como naquele horário, ok? Então, usar a preposição at com breakfast, lunch and dinner faz referência somente ao horário. Quando a gente usa for, faz referência a tudo que é consumido naquela refeição, naquele horário. Ok? Letter D. How often do you have dinner? I have dinner every day. Também, assim como letter A, como letter B, a posição vai depender se é um adverb ou se é um expression of frequency. Então, I, the adverb, have dinner, or I have dinner, and the expression.
Do you drink alcoholic beverages? If so, what's your favorite? Yes, I do. My favorite alcoholic beverage is beer. Então, aqui temos duas questões. A primeira é a primeira pergunta, que é do you drink? E a gente tem duas opções, yes or no. In the negative, no, I don't. Or, no, I don't drink alcoholic beverages. Or, in the affirmative, yes, I do, for short answer. For complete answer, yes, I drink alcoholic beverages. Então, no short answer, o do substitui todo o restante, mas quando a gente usa a frase completa, como é afirmativa, e a gente viu lá nas outras lições de Simple Present, não tem auxiliar na afirmativa, a gente tira o do e mantém só o verbo principal. If it's affirmative, so if so, if your answer is yes, what's your favorite? My favorite, and this part here is optional. My favorite alcoholic beverage, or my favorite is, and the name. My favorite is beer. My favorite is wine. My favorite is piña colada. My favorite is caipirinha. We put the name of the alcoholic beverage. What do you never eat for breakfast? I never eat bacon for breakfast. So in letter F, we have a similar situation to letter C. The question is about the complement of the verb. So the position of the answer is here, after verb to eat. So, I never eat the food for breakfast. And the last question, again, a question about frequency. How often do you drink water? I drink water every hour. Novamente, nós temos I, the adverb, drink water, or I drink water, and the expression. Okay? Nesse caso, por ser uma coisa que a gente faz todo dia, é mais apropriado a gente falar com que frequência dentro do dia a gente faz. Então, every hour, every 2 hours, every hour and a half. É mais comum, nesse caso, a gente usar um expression of frequency to answer the question. Okay? Any questions? Is everything clear? Então, de novo,
Qualquer pergunta que vocês tenham, só ir para o Google Classroom, ok? Então, aqui a gente fecha a primeira parte da lição, que é Food and Beverages, e os verbos que a gente pode usar, ou os verbos mais comuns que são usados com esse vocabulário, e claro, a gente continua treinando o Simple Present. Já na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar de preferences, que também está ligado a eat and drink, porque a gente muitas vezes fala de coisas que a gente gosta, não gosta, do que prefere comer, beber. Então dá para ligar os dois, ok? So, preferences. When we talk about preferences, some common verbs are like, dislike, love, hate, and prefer. Love and hate are more intense than like and dislike, respectively. Okay, so like and dislike, they are opposites. But we have like and the opposite, dislike. Love is more intense, so we have like and love. And hate is more intense, dislike, hate. And love and hate are opposites. Let's see how we can form sentences with these verbs. So here we have two groups according to the structure. The first group is the group for love, like, dislike, and hate. We have three options. No verb, I like pizza. So pizza is not a verb. We can use the verb in the infinitive, so to and the verb. I like what? To eat pizza. Or we can use the verb in the gerund, the verb in the ing form. I like what? Eating pizza. In this situation, these two sentences are synonyms. I like to eat pizza is a synonym of I like eating pizza. Different verb forms, same idea for these four verbs. Love, like, dislike, hate. Okay? With the verb prefer, things are a little bit different. We have the option for no verb, I prefer pizza. We have the option for infinitive, I prefer to eat pizza. And we have the option for gerund, I prefer eating pizza. But in this situation, when we use the verb prefer, it's possible to mention the second element. Because if you prefer pizza, but there is a second option that's not your favorite. This second option that it's inferior, we use the preposition to. So I prefer pizza to hot dog. In my opinion, pizza is superior, hot dog is inferior. I prefer eating pizza to eating hot dog. Eating pizza is superior and eating hot dog is inferior. Okay? But we cannot use this element, this second option, if the verb is in the infinitive. Então, por que que a gente não pode usar a segunda opção para mencionar a coisa que a gente não prefere quando a gente usa esse verbo no infinitivo? Porque o infinitivo tem to. Quando a gente menciona essa segunda coisa, a gente usa a preposição to. Então, se a gente fosse usar aqui, ia ficar o to, que é preposição, e o to do infinitivo juntos.
E a gente não pode ter os dois tos um depois do outro. A gente não pode falar I prefer to eat pizza to eat hot dog. Então, nesse caso daqui, a gente só pode mencionar a coisa preferida e não pode mencionar a outra opção que não foi a preferida, por causa dessa estrutura, desse to do infinitivo. Mas nessas outras duas, a gente pode to. E a comida, ou a bebida, ou a segunda opção. E aqui, to, com o gerúndio, com o ing. E se esse verbo precisar de um complemento, a gente mantém o complemento. Nesse caso, o verbo eat pede um complemento, que aqui é o hot dog. Mas, por exemplo, se fossem duas atividades físicas, I prefer swimming to running. Nesse caso, nenhum dos verbos precisa de um complemento. A gente fecha a frase no gerúndio. Ok? Então, aqui são 3 opções de complementos para os verbos love, like, dislike, hate e prefer. A gente só tem exemplos com like, mas é exatamente a mesma estrutura para love, dislike e hate. E o prefer está separado por causa dessa diferença desse complemento aqui, que às vezes a gente pode usar, às vezes a gente não pode usar. Ok? Para fixar mais um pouco, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, pois a gente ainda tem umas regrinhas para discutir. PS1. When using gerund, ing form, there are some spelling rules for special cases. Como a gente viu lá no Simple Present, dependendo da grafia do verbo, quando a gente põe o S, de terceira pessoa do singular, a gente tem que fazer algumas outras modificações. Se ele termina com SH, CH, X. Aqui, a gente faz a mesma coisa com outro grupo de verbos. Então, a regra é diferente. Mas, para esse caso, a gente vai botar o ing, não é o S de Simple Present, e sim o sufixo de gerúndio. Então, quais são essas regrinhas? Verbs ending in E. Remove E before adding ing. So, come, coming. Live, living. There are 3 verbs that are exceptions. Be, see, and die. Por que que esses verbos são exceções? Nos 2 primeiros casos, no to be e no to see, esse é pronunciado, diferente do verbo come, que o último som é o som do M, e do verbo live, que o último som é o som do V. Então, os verbos que terminam em E, em sua maioria, não tem esse E pronunciado, então esse E some no ing form. No caso de be e see, o E é pronunciado, então ele se mantém. Então, se a gente for usar o gerúndio do to be, vai ficar being. Se a gente usar o do to see, vai ficar seeing. Se a gente usar o do to die, vai ficar dying. No caso do die, esse é pronunciado? Não. Mas por causa da regra que a gente vai ver agora, a gente não tira esse para não parecer que é um outro verbo. Verbs ending in ie, remove ie before adding y, ing. Die, dying. Lie, lying. Então aqui a gente tira toda essa parte, transforma ela no y e põe o ing. Então, como vocês podem ver, essa forma é muito parecida com essa forma.
Se a gente tirasse esse "é", ele ia ficar igual o outro verbo, que apesar de terem a mesma pronúncia, die, tem grafias diferentes no infinitivo e tem significados totalmente diferentes. Esse verbo to die é o tingir, que a gente usa para roupa, para cabelo, e aqui é o verbo morrer. Então, para não causar uma confusão na hora de escrever, esse verbo aqui a gente também manteve. Verbs formed by one syllable or when the last syllable is stressed, ending in consonant, vowel, consonant, double the last consonant. Então, aqui a gente vai ter os verbos de uma sílaba só. E como que a gente sabe que o verbo tem uma sílaba só? Quando ele só tem um som de vogal. Então, swim, só tem esse i, é o único som de vogal. Run, também só tem esse som do a, que é representado pelo u na grafia, então só tem um som de vogal. Consonant, vowel, consonant, double the last consonant. Então, swimming, double M. Running, double N. E quando o verbo tiver mais de uma sílaba, the last syllable stressed. Então, a sílaba tônica, a sílaba forte, é a última. Então, aqui nós temos begin. Então, esse som do in, do final, é mais forte do que o primeiro som do be. Então, ele é uma palavra oxítona, também vai dobrar. Então, beginning, double N. Mas se a gente for ver o verbo open, então o ou é mais forte que o an, de N. Nesse caso, como não é a última sílaba a mais forte, a gente não muda nada, só põe o ing. Então, one syllable, porque quando só tem uma, a última vai ser a mais forte. Se tiver mais de uma, se for a mais forte, dobra. Se não for, não dobra. Então, nesse caso, a gente precisa saber da pronúncia do verbo e qual sílaba é a mais forte. Ok? Então, são essas 3 regrinhas de grafia quando a gente usa o ing. E a gente tem o PS2, que fala de uma outra situação. O like e o love são usados para coisas positivas. O dislike e o hate para coisas negativas, quando a nossa opinião é negativa. O prefer para você comparar duas coisas. Mas quando a nossa ideia é zero, a coisa é indiferente, não faz diferença para a gente. If something is indifferent, we can use don't or doesn't. So I, you, we, they don't. He, she doesn't. Mind, followed by a gerund or no verb. So in this situation, if something is indifferent, the verb to mind is always in the negative. And after the verb to mind, so I don't mind, you don't mind, she doesn't mind, he doesn't mind, we have only 2 options. No verb, for example, I don't mind pizza. Or in gerund, I don't mind eating pizza. With mind, we cannot use infinitive. We cannot say, I don't mind to eat. We have to say, I don't mind eating. I don't mind going. I don't mind studying. Or no verb. I don't mind pizza. I don't mind sports. I don't mind vegetables. I don't mind fruit. Ok? Então, são basicamente
esses os 6 verbos mais comuns para falar sobre preference. Love, hate, like, dislike, prefer, and mind in the negative. So let's go to the exercises. Exercise 2. Complete the sentences according to the information below. So here in this table, in this chart, we have the people, Megan, Alex and Peter, my brother, and my friends. And we have 4 different activities. Play volleyball, do homework, go to the cinema, and ride a bike. And we have their opinion. So Megan, we have for play volleyball, like, do homework, not like, go to the cinema, hate, ride a bike, love. We have all the opinions, all the preference ideas. You have to complete the sentences with the correct information. So we have A, B, C, and D. Okay? I will give you some time to pause the video, do the exercise, come back so we can correct. Okay? So let's correct. Let's see what we have for Megan. Megan and volleyball, like. So Megan likes to play volleyball. In this case, it's possible to say Megan likes volleyball or Megan likes to play volleyball. A bike. The verb is love. She loves to ride bike. Aqui, como já vem a bike, a gente precisa manter o verbo to ride. She loves to ride a bike. Go to the cinema, hate. She hates to go to the cinema. In this case, we have this preposition to connected with to the verb go. So she hates the cinema, no preposition, or she hates to go to the cinema with the preposition. And homework, not like. Not like and dislike are synonyms. She dislikes to do homework. Again, to do is optional. She dislikes homework. She dislikes to do homework. Daniel, can I put the verb in the negative? Yes. She doesn't like to do homework. Como na tabela estava not like, não necessariamente o dislike, vocês podem botar na negativa o verbo like, sem problema algum. Letter B, Alex and Peter. For homework, we have like. So Alex and Peter, 2 people, they like to do homework and ride a bike like to ride their bikes. Their opinion about volleyball. Volleyball is hate and cinema don't mind, so they hate
to play volleyball, and they don't mind going to the cinema. Ok? Todos esses verbos que eu botei no infinitivo podem também estar no gerund. Megan likes playing volleyball. She loves riding a bike. She hates going to the cinema. A única coisa que não pode acontecer é esse daqui estar no infinitivo. Então, o don't mind vai ser sempre com gerund. Letter C. My brother and the cinema hate. My brother hates to go to the cinema and volleyball and loves to play volleyball. Homework. Not mind and ride a bike, love. He doesn't mind doing homework and ride a bike, love. He loves to ride a bike. Ok? Uma outra coisa muito importante. Existe uma coisa chamada paralelismo no inglês. O que é o paralelismo? Se você tem a mesma situação na mesma frase e existe mais de uma opção para a estrutura, as duas ou as três ou as quatro situações são iguais, precisam estar na mesma forma. Ou seja, o verbo hate e o verbo love, ambos aceitam o infinitivo ou o gerúndio como complemento. Mas se o primeiro está no infinitivo, o segundo também tem que estar. Se o primeiro está no gerúndio, o segundo também tem que estar. Então, se eu falo My brother hates to go to the cinema, eu tenho que falar and loves to play. Se eu falo My brother hates going to the cinema, eu tenho que falar loves playing volleyball. E isso acontece no letter B, isso acontece no letter C. No letter A, como todas as situações estão em frases diferentes, vocês podem misturar o gerund com o infinitive. Ok? No letter D, a gente tem uma situação um pouco diferente. Pela estrutura da frase, alguns verbos vão ficar omitidos. Então, a gente tem volleyball, go to the cinema e ride a bike. E nos três, a gente tem not mind. Então, seria my friends don't mind playing volleyball. Se a frase fosse separada, seria My friends don't mind playing volleyball, don't mind going to the cinema, don't mind riding a bike. Mas da forma que ela foi escrita, com essa vírgula e esse or, a gente não pode repetir o don't mind. Então fica My friends don't mind playing volleyball, going to the cinema, or riding a bike. Don't mind nessas duas situações, a ideia está implícita pela estrutura. But they don't like or they dislike doing homework. Or they dislike to do homework. Ok?
Caso haja alguma dúvida nesse exercício, também Google Classroom. Lembrem, todas as opções que têm o infinitive pode ser substituído pelo gerund, desde que seja respeitada no letter B e no letter C a ideia de paralelismo. Se você usa uma forma no primeiro verbo, você vai usar a mesma forma no segundo verbo da mesma frase. Ok? And we have one more exercise. We have a listening exercise. So watch the video and answer the questions. So here we have all these questions until letter H. You have the audio, pause the video, listen to the audio. Actually, listen to the video and watch this video. There are 3 people in the video, Fiona, James, and Sally, and answer all the questions. Okay? So pause the video now, and we will correct in some minutes. Let's correct. So here at the end, as we always do, we have the audio transcript. So I'm going to check this with you to answer the questions. So letter A, does the woman, Fiona, like reading? What about the man, James? So does Fiona like reading? And does James like reading? Let's see. Fiona says, I like reading a lot. And James says, I don't like reading much. So does Fiona like reading? Yes, she likes reading. A lot is optional. What about James? No, he doesn't like reading, and much is optional. Can we use short answers? Yes. Does Fiona like reading? Yes, she does. What about James? No, he doesn't. Letter B. What does James like to do on his phone? Let's go to the transcript. I like playing music better. No, sorry, James is here. I like listening to music on my phone. So what does he like to do on his phone? He likes to listen to music on his phone. Ok? Lembram da ideia de paralelismo que eu disse lá em cima? Isso também acaba sendo respeitado quando a gente tem uma pergunta e uma resposta. A gente geralmente responde usando a mesma estrutura. Então, lá no áudio, a gente tinha o James falando I like listening. Mas aqui, como a pergunta é like to do, na resposta fica likes to listen. Does Fiona play a piano on the video? Ela diz aqui, não. Aqui no transcript não tem informação nenhuma, mas se vocês viram o vídeo, tem um outro instrumento que não era o piano. So, no, she doesn't play a piano on the video. Or, no, she doesn't. Does Sally hate watching movies? Vamos voltar lá na Sally. Ela fala,
I like watching movies. Então, does she hate? No. So, no, she doesn't hate watching movies. Se vocês quiserem usar a mesma coisa que ela falou, no, she likes watching movies. Não tem problema algum, porque quando você fala she likes, você já está dizendo que she doesn't hate. As coisas são opostas. Where does Sally like to go? She says, I like going to the cinema. So she likes to go to the cinema. The same situation of letter B. Paralelism. Sally likes eating out. But what does she prefer to eating out? She says, I like eating out sometimes, but I prefer cooking at home. So she prefers cooking at home. Do Fiona and James prefer eating out or cooking? Fiona says, I prefer eating out. I'm not a good cook at all. Okay. So they prefer eating out. And who likes live music? Fiona, James, or Sally? Here we say Sally says, I prefer going to the concert. I like live music. James says, we both, so Fiona and I, like live music. So Fiona, James, and Sally like live music. Okay? Any questions? Again, Google Classroom. And to finish, we have one more exercise for you to practice all the verbs we saw in the parts of preferences. Talk about your preferences. Use the 6 different verbs. Use the vocabulary in this lesson. Então, esse exercício vai juntar tudo que a gente viu com preference, food, beverage. Ok? Então, vocês viram 6 verbos. Like, love, dislike, hate, prefer, don't mind. Então, é uma frase com cada um. E o complemento, vocês podem usar o vocabulário dessa aula. Ok? Então, pausem o vídeo e a gente já volta e eu vou dar alguns exemplos da estrutura. Let's correct? No meu caso, vou começar com I love barbecue. I like chicken. I don't mind drinking tea.
I dislike to eat fish. I hate to drink sparkling water. I prefer cake to pie. Então, eu botei todos os verbos: love, like, don't mind, dislike, I hate and prefer. E aqui eu fiz um mix dos possíveis complementos. No caso de I love, I like e I prefer, no verb. I don't mind, gerund. I dislike, I hate, infinitive. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, mudando o vocabulário, mudando a forma do segundo verbo como complemento. Lembrando, I don't mind só pode vir seguido de gerund, se tiver um verbo. Ok? Então, essa foi a aula 19. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo, vê as explicações novamente, ou posta a dúvida lá no Google Classroom. Ok? Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois no transcript todo, vocês têm eles no material de vocês. E por isso, e por hoje, é só isso. See you in the next class. Bye bye.